Olá, meu nome é Iago e nesse vídeo eu quero me apresentar para vocês. Eu quero mostrar para vocês o motivo no qual eu fiz esse canal. Esse canal foi criado para levar você a aprender inglês junto comigo. Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 13 anos de idade e quem me apresentou o inglês foi um amigo meu. E eu comecei a aprender inglês e no começo eu achei um pouco chato, até porque aprender um novo idioma é um pouco complicado. E no começo a gente acha insuportável e meu Deus do céu, não aguento mais. Mas enfim, com o tempo eu fui me apaixonando pelo idioma, pela cultura americana, pela cultura inglesa e tudo isso. Então eu comecei a assistir séries em inglês, filmes em inglês, comecei a ouvir músicas em inglês e quando eu fui ver, as palavras elas começaram a fazer sentido. Mas claro, no começo eu tive que aprender gramática, ter que aprender verbo to be, porque na escola eu estudava verbo to be, e você provavelmente estudou verbo to be na escola, a maioria dos brasileiros conhecem o verbo to be, mas não sabem o que é o verbo to be, não dominam o idioma. Mas quando eu comecei a aprender o verbo to be de fato, eu vi que não era tão complicado assim. E aí eu fui aprendendo palavra por palavra. E aí eu lembro de ter assistido a série Friends, que você provavelmente conhece. E essa série, ela começou a me ensinar pouco a pouco as palavras e no começo nada fazia sentido. Parecia que eu tava ouvindo, sei lá, aramaico, ouvindo mandarim. Mas depois foi fazendo sentido cada palavra. E enfim, uma coisa que me ajudou muito nos idiomas foi ver desenhos. E eu sei que parece loucura, até porque, pelo amor de Deus, hoje eu tenho 19 anos de idade e ver desenhos é uma coisa assim que não é compatível com a idade. Mas quando eu comecei a ver os desenhos, eu vi que os desenhos ele ensinava coisas do dia a dia. Então, olá, tudo bem? E eu lembro que eu assisti Peppa. Peppa e Daniel Tiger. E eles sempre falavam, Hi, I'm Daniel Tiger. Ou, Hi, I'm Peppa. E isso me ajudou muito, porque eu comecei a falar como eles falavam. Então eu comecei a repetir. That's my daddy, that's my mama, that's my sister, that's my brother, that's my neighborhood. E eu comecei a aprender as palavras aos poucos. E aí veio o grande vilão, formar frases em inglês. Que eu fiquei, cara, como que eu vou fazer isso? Porque parecia que eu sabia as coisas, mas quando eu ia formular uma frase e começar de fato uma conversação, parecia que tudo travava. Nada fazia sentido. E aí eu comecei a fazer pequenas frases relacionadas ao meu dia a dia, que foi o que destravou o meu inglês de fato. Então, quando eu ia ao mercado, ao invés de eu fazer a lista de compras em português, eu fazia a lista de compras em inglês. Eu fazia, por exemplo, I'm going to the supermarket and I'm gonna do my shopping. Então, quando eu ia comprar coisas no mercado, no supermercado, eu fazia lista. I need to buy bread, I need to buy milk e todas essas coisas. Eu lembro também de ter colocado post-its na minha casa, pela minha casa toda. Minha mãe ficou maluca, achou que eu tava doido. E eu tinha mais ou menos 15 anos, por aí. Então minha mãe achou que eu tava maluco, mas eu não tava, tá, gente? Não sou maluco. Eu comecei a colar post-its com o nome das coisas, para que toda vez que eu visse aquelas coisas que estavam no meu dia a dia, dentro da minha casa, eu lembrasse a tradução daquilo. Então, eu abri a geladeira, e aí eu lembro que quando eu abri a geladeira, eu sempre vi o post-it e eu lembrava de falar inglês. Então eu abri a geladeira e falava, I'm opening my refrigerator. Gente, até hoje é um pouco difícil falar essa palavra, mas relevem. Quando eu ia escovar os dentes, eu lembro que tinha uma música que falava A, B, C, D, in the morning, brush your teeth. E aí eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça, a música. E aí eu ia pra pia, que a gente em inglês fala sink, e aí eu pegava e formava frases ali. Aí eu falava I'm in the sink and I'm gonna brush my teeth. E ali, gente, eu comecei a formar frases. I'm opening my... Na época, gente, era portão. Não era... É porque agora, pra sair da minha casa, é uma porta. Mas antes era um portão grandão. Então, eu falava, I'm opening my... Gente, esqueci como é que fala portão. Calma. Eu deveria ter olhado mais. Ô, produção, como é que fala portão? É gauge. Acho que é gauge. Se não for, gente, eu vou corrigir depois. Enfim. I'm opening my gauge. E agora, gente, o meu terror. Meu maior terror. Eu sei que eu já falei de alguns terrores, mas esse foi o maior. O Omegle. Gente, eu comecei a falar com o povo no Omegle. Agora, aí, às vezes apareciam umas coisas. Se você já entrou no Omegle, você vai saber do que eu tô falando. Apareciam algumas coisas assim meio exóticas, umas coisas meio estranhas. Mas enfim, eu ia pro Omegle e começava a conversar com os gringos. E eu lembro que eles faziam algumas perguntas que eu não entendia. Tipo, por exemplo, Are you dumb? E eu, Yes, I'm dumb. Tipo, sem saber o que eu tava falando. E depois que eu buscava saber o que eles estavam falando, eu via que eles estavam me xingando, me zoando, me gastando. E eu, assim, super, yes! Porque, gente, eu tinha um propósito maior. Eu não sei por que você quer aprender inglês, e eu não sei como você chegou nesse vídeo. Mas o inglês, ele abre portas. E hoje eu estou no meu trabalho por causa do inglês. Então, assim, inglês mudou a minha vida completamente. E eu quero saber um pouco da sua história com o inglês. Se você está começando a aprender inglês agora, se é uma nova jornada, e se 2026 é o ano de aprender inglês para você. Mas não esquece de deixar o seu like, curtir e comentar. Assim o meu vídeo chega pra mais gente. É que você não vai ser egoísta ao ponto de, ficar com o vídeo só pra você, né? Foi esse o vídeo, espero que tenha gostado. Bye!